Oi, pessoal, então aqui a gente tem o primeiro exercício de secagem, considerando a parte de transferência de calor por convecção, então toda a modelagem matemática já foi feita no outro vídeo. Então agora a gente parte para o exercício. O exercício que a gente tem aqui, então vocês podem parar para dar uma lida no enunciado. Ele está falando para secagem de um sólido granular, então é um material sólido, particulado. Está dando as dimensões de secagem, está falando que é isolado nas laterais e no fundo, e a transferência de calor ocorre por convecção por um ar que está passando em paralelo à superfície. Ele dá para a gente ver a velocidade, dizendo a temperatura do ar e a umidade dele, a umidade global dele. Pede para estimar então a taxa de secagem e fornece para a gente aí o calor latente na temperatura de bulbo úmido. Então, das informações que a gente consegue tirar do exercício, a gente tem a área, que a convecção é paralela, então está falando isso, a velocidade de 6,1 metros por segundo, a temperatura, que é a temperatura T, de 65,6, a umidade, e está pedindo para a gente a taxa de secagem. Lembrando que a gente tem aí o R como 0,082, o MB e o MA, que seria a massa molar do ar atmosférico e do vapor da água, como 29, aproximadamente 18. A gente precisa, então, de início, olhar a carta psicométrica para tirar as informações que faltam para a gente, para poder estar determinando aí a velocidade máxima do nosso gás. Então, as duas informações que a gente precisa para ir para a carta psicométrica seria a temperatura e a umidade do nosso gás. Pegando a carta, então, lembrando de conferir aqui a pressão, ele está em 1 atm, então essa carta vale para 1 atm. O primeiro dado que a gente tem aí para dar uma olhada seria a temperatura de 65,6 graus Celsius. Então, a temperatura, a gente vai fazer a linha dela conforme a gente lê na carta, então a linha aqui é vertical. E a gente tem a nossa umidade, que é 0,01. Então, a gente também vai traçar uma linha agora horizontal, que é da umidade aqui. Então, essa linha horizontal e vai encontrar o ponto onde essas duas se encontram. Então, esse é o ponto que a gente vai estar trabalhando. A primeira informação que eu vou tirar aqui seria paralela a essa linha vermelha aqui, que seria para tirar a nossa temperatura de bulbo úmido. Essa linha seria em 30, a gente está um pouquinho para baixo aqui dela, então traçando uma paralela a ela, a gente pode assumir aí um valor como 29 graus Celsius para a temperatura de bulbo úmido. Outra informação que a gente tem aqui é a umidade relativa, de 5%. A gente pode tirar dessa linha curva aqui. Então, saindo do ponto, subindo aqui 5%. E desse ponto que eu tenho aqui, ó, se eu traçar uma linha horizontal para a direita aqui, eu vou ter a minha umidade de bulbo úmido, que é uma das variáveis que a gente precisa para o nosso sistema. Lembrando que a unidade aqui é quilograma de água por quilograma de ar seco, ok? Então, com essas informações, agora a gente vai tentar calcular o volume úmido para poder determinar a densidade do nosso gás. Então, as informações que a gente precisa para calcular o volume úmido da carta psicométrica seriam as temperaturas, temperatura de bulbo seco e de bulbo úmido, e as duas umidades, também de bulbo seco e de bulbo úmido. Lembrando que a temperatura tem que estar em Kelvin para poder utilizar nesse sistema aqui, e a pressão é 1 atm, conforme a gente olhou lá na carta. O R foi fornecido, as massas molares também, então a gente consegue calcular diretamente aí o nosso volume úmido. O volume úmido ele é dado em metro cúbico por quilograma de ar seco do nosso sistema. Então, se vocês substituírem os valores aí, vocês conseguem chegar em 0,973. E com esse valor, a gente vai determinar a densidade. Então, a fórmula da densidade está aqui. Lembrando que a gente vai utilizar a massa de sólido como uma base de cálculo de 1 kg, para não ter que estar mexendo na umidade. Então, a massa de sólido aqui como 1 kg de base de cálculo, a gente vai somar com a umidade, que é 0,01, que foi fornecida, e com o volume que a gente acabou de encontrar, que é 0,973. Então, aí, por sua vez, a gente chega a uma densidade de 1,038 kg por metro cúbico para poder utilizar ela no cálculo da vazão da velocidade máxima do nosso gás.
Então, a velocidade máxima, ela tem como forma a velocidade que a gente conhece e que foi fornecida, normal, vezes a densidade. Então, esse valor vai ser aí aproximadamente 6,33 kg por segundo metro quadrado. A gente viu lá na dedução das fórmulas que para utilizar aquelas duas equações de fluxo para predizer o H, a gente precisa converter essa velocidade aí para a unidade de quilograma por hora metro quadrado. Então, a gente vai converter ela aí multiplicando por 3.600 e vai chegar no valor de 22, quase 22.800 aproximadamente aí. E com ela, sabendo que o nosso fluxo é paralelo, a gente consegue calcular então o H. Então, o H que a gente vai ter para o nosso sistema, utilizando essa equação aqui, que só vale para o SI para essa unidade aqui. Então, fiquem prestando atenção nisso. A gente consegue encontrar então o valor de H de aproximadamente 62,5 watts por metro quadrado Kelvin. Então, esse valor de H vai ajudar a gente a estar estimando a nossa transferência de calor, então, por convecção. Então, a nossa taxa de secagem, ela depende dessa transferência de calor que a gente tem. Então, com o nosso H, então essa parte de cima aqui da nossa equação seria a nossa transferência de calor. Então, a gente tem as temperaturas, as duas. Aqui não tem problema de utilizar elas em graus Celsius, porque você vai fazer uma menos a outra, se converter para Kelvin não vai dar tanta diferença. O H a gente acabou de obter e o coeficiente latente foi fornecido. Então, a gente tem aqui uma taxa que é dada em quilograma por metro quadrado por segundo. Ela é bem baixa porque a gente está olhando quanto que evapora de água, quantos quilos de água que evaporam por segundo. Então, tem que ser um valor baixo, senão a gente vai estar com uma transferência irreal. Então, o legal para a gente poder visualizar melhor seria converter isso aí para hora. Então, se eu converter esse valor aqui para quilograma por metro quadrado hora, aí eu vou ter a taxa que é uma taxa mais fácil de assimilar. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Para cada metro quadrado que eu tiver de área de secagem, a gente vai ter 3,3 kg de água evaporados em 1 hora. Então, a gente demora 1 hora para evaporar 3,3 kg de água para cada metro quadrado. Mas para a gente foi fornecida a área. Então, a gente tem a área conhecida, que era 0,427 vezes 457, desculpa, vezes ao quadrado, né? Então, a gente tem essa área. Se eu multiplicar esse valor aqui, ó, por essa área que eu tenho, então a gente vai conseguir chegar o quanto que de água, para esse caso, vai estar evaporando por hora. Então, a gente tem aí aproximadamente 700 gramas evaporando para cada hora, ou 0,695 kg por hora. Então, a nossa taxa de secagem aí é evaporar, em média, 700 gramas para cada hora que eu tiver do meu sistema. Se ficar alguma dúvida, vocês encontrarem algum errinho, por favor, me avisar aí, gente. Mas é isso. Eu sei que ficou um pouquinho rápido, mas a ideia é que vocês vão pausando e vão escrevendo e fazendo as contas para ver se está tudo certo. Beleza? Até mais, gente.